Bom, gente, nos temas anteriores, então, aqui do nosso curso, a gente viu bastante do mindfulness, como que ele permite que a experiência seja compreendida com mais clareza, com habilidades de regulação emocional, para conseguir compreender de fato a influência de como a gente reage nas nossas respostas emocionais. Entretanto, existe uma situação em que não podemos modificar necessariamente o comportamento humano, tá bom? O comportamento que está acontecendo, né? Então, por exemplo, às vezes um luto, uma perda já aconteceu, uma relação conjugal chegou ao fim e recebemos uma notícia difícil, ou a gente está, por exemplo, em um quadro extremamente complicado de resolução de problemas. Então, é justamente nesses momentos em que entram outras habilidades, não há habilidades de modelos de resposta, mas sim modalidades da tolerância ao mal-estar. E o objetivo aqui não é eliminar a dor, não é ignorar os problemas ou incentivar a passividade em relação à situação, mas sim permitir que as pessoas atravessem essas situações difíceis sem transformá-las em crises ainda maiores por meio de comportamentos impulsivos, comportamentos autodestrutivos e consequências negativas a longo prazo. Bom, gente, uma distinção muito importante na DBT ocorre justamente entre a dor inevitável da vida e o sofrimento adicional produzido pela resistência daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, tristeza, medo, raiva, vergonha, frustração são experiências humanas que, em determinadas circunstâncias, não podem simplesmente ser eliminadas, né? Entretanto, a gente pode sim acrescentar uma segunda camada de sofrimento para aquilo que está acontecendo, por exemplo, em um luto. Por exemplo, a gente adiciona uma ruminação, uma emoção a mais, né? uma impulsividade. Então a ideia aqui é que a luta contínua contra uma realidade que não pode ser modificada naquele momento tende a consumir recursos extremamente energéticos, psicológicos e intensificam muito o esgotamento emocional e o sofrimento. Então a DBT nesse sentido vai propor que é importante que a gente reconheça a realidade presente de maneira que a gente consiga ao máximo reduzir essa luta secundária, desse sofrimento adicional. E a gente consiga, de fato, criar condições necessárias para uma resposta mais consciente e efetiva. Bom, gente, então é nesse contexto que a gente vai se deparando com um dos aspectos fundamentais da tolerância ao mal-estar, que é justamente a aceitação radical. Mas, André, o que é isso? Aceitar radicalmente as coisas significa justamente a gente conseguir reconhecer que a realidade se estabelece exatamente como ela é no momento presente. Independente dos nossos gostos ou desgostos, do que a gente quer, do que a gente não quer. Então, a aceitação significa a aprovação, concordância. A gente precisa alinhamento consciente. Uma pessoa, por exemplo, ela pode reconhecer, né, que um relacionamento terminou. E simultaneamente sentir tristeza e desejar que isso não tivesse acontecido. Mas também ela pode aceitar consideravelmente as condições presentes, né, enquanto trabalha para modificar a sua vida futura. Então, uma pode ir em uma direção de aumentar a dor, a ruminação, e a outra vai em uma direção de consciência e a partir disso que eu faço. Então, o aspecto fundamental é justamente a gente conseguir abandonar a luta contra os fatos que já ocorreram e que a gente não tem controle. Então, quando a energia é direcionada para negação da realidade, a gente aumenta esse sofrimento secundário. Quando a energia é redirecionada para o entendimento do que está acontecendo, daquilo que tem controle, daquilo que não tem, e criar condições para uma vida futura, então a gente está indo numa direção de uma tolerância do mal-estar consciente. Bom, então dentro dessa perspectiva, as habilidades da tolerância ao mal-estar tornam-se especialmente importantes durante justamente as crises emocionais, quando a ativação é tão intensa que a nossa capacidade de avaliar as consequências e de utilizar estratégias mais complexas pode ficar então temporariamente reduzida. Então a ideia é que nestes momentos o objetivo imediato nem sempre é
solucionar o problema, né? Mas sim impedir que a situação se torne ainda pior. Então, a raiva intensa, né, pode produzir, por exemplo, uma vontade de agir agressivamente. Uma ansiedade extrema, ela pode favorecer para fuga, né, para esquiva. O sofrimento profundo pode aumentar muito a busca de comportamentos que tragam alívio, tipo substância, automutilação, tá bom? Então, embora essas respostas possam ser reduzidas temporariamente, a intensidade emocional, trazer algum tipo de alívio, elas acabam trazendo consequências negativas para a saúde. Então, as habilidades de tolerância ao mal-estar, elas justamente oferecem alternativas para a gente conseguir atravessar esses momentos mais difíceis de uma maneira com menos adição de sofrimento secundário. Bom, então para a gente sintetizar essa aula, tolerar o mal-estar não significa resignação, não significa fraqueza, não significa passividade, significa justamente a gente conseguir desenvolver a capacidade de permanecer consciente, firme, né? Mesmo diante de experiências difíceis, sem precisar ficar escapando disso imediatamente, né? Então, a DBT vai nos ensinar justamente que existem momentos para solucionar os problemas, momentos para modificar as emoções, existem momentos em que a prioridade simplesmente é conseguir suportar aquele momento difícil, né? Quem nunca passou por momentos extremamente difíceis, a gente precisava simplesmente tolerar. Era o que era o melhor caminho naquele momento, né? Então, reconhecer em qual situação a gente está ajuda a entender qual é a habilidade adequada para aquele momento. Às vezes a habilidade não é treinar mindfulness, a habilidade é tolerar, é aguentar, né? Então, a aceitação radical nessa direção, ela justamente reduz a luta contra aquilo que já a gente não tem controle, né? E enquanto as estratégias de sobrevivência a crises do mal-estar, né, ajudam também a gente a atravessar esses períodos de intensa ativação emocional. Então, na próxima aula agora, para a gente avançar aqui nesse conceito desse módulo, é justamente a gente conhecer as estratégias específicas utilizadas pela DBT, né, para conseguir fazer esses manejos, né, e reduzir essas probabilidades de ações impulsivas.